Olá, meus aluninhos, professor Júlio César, matemática. Vou dar uma aula hoje aqui, vocês vão conviver com o barulho ali da cozinha, mas vamos concentrar aqui na aula. Frações equivalentes. Vamos ver o que é uma fração equivalente. A gente já meio que trabalhou isso na aula passada, mas vamos definir direitinho nessa aula aqui. Duas ou mais frações que representam a mesma porção da unidade são chamadas frações equivalentes. Então, olha só, vamos pegar como exemplo esse quadrado aqui. Eu vou pegar esse quadrado e vou dividir ele aqui na metade. Nossa, peraí, pessoal, estou fazendo a mão aqui livre. Não vai sair muito bonito, não. Vou pegar esse quadrado, dividir na metade aqui e vou colorir a metade dessa parte aqui. Olha só que maravilha, né? A pintura que é uma beleza. Poderia ter feito aqui, ó, com esse negócio aqui. Acho que ficaria até melhor. Deixa eu ver. Mais ou menos. Tá aí colorida a metade do quadrado. Muito bem, muito bem, muito bem. Se eu for representar uma fração da parte colorida, né? Que fração representa? 1 sobre 2, né? Duas partes, colorir uma, 1/2. Mas se de repente eu penso assim, não, vou dividir esse quadrado ao meio de novo aqui, só que agora assim, ó. O que aconteceu? Agora não é mais 1/2 que representa isso aqui. Não é. São 4 partes, está colorida 2. Seria 2/4 essa fração. Ah, mas a parte colorida está a mesma. É a metade da figura. Né? Se está representando a figura toda, está pintada só a parte da metade. Então quer dizer que essas duas frações aqui são iguais, ou seja, essas frações são equivalentes. Então, quando duas frações representam a mesma quantia, elas são chamadas frações equivalentes. Tá? E aqui poderia achar várias equivalências aqui, ó. Se eu viesse aqui e dividisse essa figura assim, e assim, quantas partes eu dividi ela agora? Em 8 partes. Então, está colorida 4 de 8, 4/8 também seria equivalente a essas de cima aí, ó. Tudo ia representar a mesma quantia, que é a metade da figura. Então, isso são frações equivalentes. Tá? Frações que representam a mesma porção do todo. Simplificação de frações. E também fração irredutível. O que é simplificar uma fração? Vamos ver aqui, vamos ler. Simplificar uma fração significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita com termos menores. Por exemplo, para simplificar uma fração, devemos dividir o numerador e o denominador da fração dada por um mesmo número maior que 1. Então, vou voltar aqui no exemplo, eu vou fazer o seguinte, olha só, eu tenho essa fração aqui que é 4/8. O que seria simplificar essa fração? Seria eu pegar essa fração, dividir em cima e embaixo por um mesmo número, para representar ela com números menores. Então, observe o seguinte, vamos supor que 4 é número par e 8 é par. Então, eu posso dividir por 2 em cima, 2 embaixo. Vocês lembram da aula passada que o que você faz em cima pode fazer embaixo e vice-versa, mesmo que sejam os mesmos valores. Ó, se eu estou dividindo por 2 em cima, tem que ser 2 embaixo. Não posso dividir por 2 e 3, não. Tá? Então, o que dá 4 dividido por 2? Dá 2. O que dá 8 dividido por 2? Dá 4. Ó, essa fração virou essa.
Então quer dizer que 4/8, se eu simplifico, vira 2/4, mas representa a mesma coisa. Lembra aqui, ó, tá representando, são todas equivalentes, representa a mesma parte. Mas se eu quiser continuar dividindo, você pode continuar, ó. Dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. Quanto é 2 dividido por 2? Dá 1. E quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2. Ó, eu reduzi a fração, eu simplifiquei a fração. Ó. Ela ficou com valores pequenos, representando a mesma coisa que essa fração com números grandes. Então eu simplifiquei ela. Aí eu cheguei nessa fração aqui, dá para simplificar mais? Aí alguém vai falar por 1, mas por 1 não divide ninguém. Ó. Quanto que é 1 dividido por 1? Dá 1. Quanto que é 2 dividido por 1? Dá 2. Então vai dar a mesma fração. Por isso que na definição aqui, ó, peraí, pessoal. Por isso que na definição aqui ele fala, ó, por um número maior que 1. Então pode ser dividido por 2, por 3, por 4, por 5, assim vai. Né? Então aqui a gente simplificou, chegando na fração que a gente chama de fração irredutível. Vamos escrever aqui, ó. Essa aqui é chamada fração irredutível. Por que que ela é irredutível? Porque não reduz mais. Se eu tentar reduzir, não vai, ó, vai ficar sempre 1/2, tá? Então eu simplifiquei a fração até chegar numa hora que ela não reduz mais. Quando ela não reduz mais, ela é chamada de fração irredutível. Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá. Então aqui, 48/72. Portanto que é importante saber a tabuada, pessoal. Vou até aumentar aqui para ficar melhor. A gente sabe que, pelo critério de divisibilidade, né, quem está acompanhando as aulas direitinho, fazendo a tarefa, sabe que esse número é par e esse número é par. E se eles são pares, eu consigo dividir por 2. Vou dividir por 2, porque a divisão por 2 é facinha. É só pegar a metade de um valor, né? Dividir por 2. Qual que é a metade de 48? É 24. Só pegar a metade, né? Metade de 4 é 2, metade de 8 é 4, 24. E a de 72? 72 é 36, é mais difícil, mas dá para fazer. Pega 70, divide por 2, dá 35. 2 divide por 2 dá 1, 35 mais 1, 36. Veja que essa fração ainda dá para reduzir, dá para simplificar ela mais. Como são pares, vou continuar dividindo por 2. A metade de 24 é 12. E a metade de 36 é 18. Tá bom? São pares, vou dividir por 2 e vou dividir por 2. Lembra que os números têm que ser iguais, em cima e embaixo. A metade de 12 é 6 e a metade de 18 é 9. Agora, veja que não dá mais para dividir por 2. Aqui dá, que é par, mas aqui não. O 9 não é divisível por 2. Mas eu sei que o 6 dá para dividir por 3 e o 9 também. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Pronto, chegamos agora aqui nessa fração, né? Essa fração aqui, ela é uma fração equivalente a essa aqui. Elas representam a mesma quantidade, essa fração é equivalente a essa. Né? Essa fração é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa, que é equivalente a essa.
E essa aqui é a forma mais simplificada dessa fração. Como não dá mais para simplificar, ela é irredutível. Tá? Professor, ao invés de ir dividindo por 2, por 2, por 2, já podia ter dividido por 4 ou por 8? Podia, né? Nenhum problema. Se der para dividir em cima e embaixo pelo mesmo número, pode ser feito. Vamos para o próximo. 9/30. O 9 não é par, então não dá por 2. O 30 dá por 2, mas então não pode. O 9 é divisível por 3, o 30 também. Então vamos simplificar por 3 em cima e embaixo. 9 dividido por 3 fica 3, né? Porque 3 vezes 3 é 9. E 30 dividido por 3 dá 10. Porque 10 vezes 3 dá 30. Tem como eu simplificar mais? Não. O 3 só é divisível por 3. E o 10 só é divisível por 2, por 5 e por 10. Não é por 3. Portanto, essa fração já é irredutível. Não tem como simplificar mais. Próximo. 10/25. São pares? Não, só o 10 é, o 25 não. Então por 2 descarta. Por 3 também. E por 5 será? Ué, termina em 0 é por 5. Termina em 5, divide por 5. 10 dividido por 5 dá 2, porque 2 vezes 5 dá 10. 25 dividido por 5 dá 5. Ó, frações equivalentes. E essa aqui, como não simplifica mais, é a fração irredutível. 8/11. O 8 é par? Dá para dividir por 2, né? Mas o 11 não dá. O 8 dá por 4, mas o 11 não dá. O 8 divide por 8, mas o 11 não divide. O 11 divide por 11, mas o 8 não divide. Então essa fração aqui não tem como simplificar ela. Ela já está na sua forma irredutível. Então aqui já está simplificada e na sua forma irredutível. Tá? Então só para ler aqui a única coisinha aqui que é uma fração irredutível, dividimos sucessivamente o numerador e o denominador da fração por um divisor comum até obtermos a fração com que os menores termos possíveis. Essa fração é chamada forma simplificada ou fração irredutível da fração dada. Então é isso, pessoal. A aula de hoje acabou. Qualquer coisa, reveja o vídeo e vamos para atividades.